Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa meditação do Senhor. E hoje, mais um evangelho extenso. Nós estamos vivenciando o quinto domingo da Quaresma, o quinto e último domingo, porque no próximo nós já vamos iniciar a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Então, abra o seu coração e permita que essa palavra de Deus, essa palavra maravilhosa, que é uma palavra de Deus, possa de fato entrar na sua vida, na sua alma, no seu coração. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é o que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há poucos judeus que queriam apedrejar-te. E agora vai outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia não tropeça, por que vê luz deste mundo? Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro está morto. Mas por causa de vós, alegro-me por não ter estado lá, para que creiais. Não vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para que morremos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele todo concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará no dia da ressurreição, no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa, foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa consolando, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela pensando que fosse o túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhes: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente. Ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse?
De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isto, exclamou com uma voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: desatai-o e deixai caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje podemos dizer então que nós aqui, para encerrar, aqui o tempo da quaresma, o quinto e último domingo da quaresma, esse grande evangelho, que podemos dizer aqui que é para ter aquele encerramento com chave de ouro, porque nós temos que lembrar que os 4 outros domingos, nós iniciamos Jesus na tentação no deserto, mostrando para nós que é possível vencermos as tentações através de jejum, oração, caridade, penitência, Depois, no segundo domingo, nós subimos a montanha, Jesus foi transfigurado, Jesus pede que também nós possamos sair da igreja transfigurados, mudados, convertidos, literalmente essa conversão na nossa vida. Depois, onde iniciou aqui o terceiro domingo, já com aquela grande história do encontro de Jesus com a samaritana no poço de Jacó, Jesus mostrando que é fonte de água viva, ele é a verdadeira água viva na nossa vida, E aí aquela ideia já do batismo na nossa vida, a necessidade do batismo na nossa vida. No domingo passado, quarto domingo, quantas histórias bonitas e maravilhosas nós tivemos. Mais um encontro, E mais uma história grande, que Jesus encontra com aquele homem, que é cego de nascença. E aí Jesus nos mostra também a importância de nós enxergarmos a Deus. Porque nós estamos cegos. Muitas vezes nós não enxergamos a Deus. Então Jesus colocando para nós a cada domingo da quaresma, coisas maravilhosas, extraordinárias na nossa vida. Ah, mas e agora, meu Deus? Então nós estamos chegando no 40 dias e eu não fiz nada. Faça! Nós vamos entrar na próxima semana, na Semana Santa, a semana maior que nós temos. É o momento que nós temos que nos dedicar ainda mais a Deus. Esse evangelho, de fato, é um evangelho extenso porque narra aqui uma ressurreição, Jesus ressuscita Lázaro. Então perceba que Jesus aqui coloca algo extraordinário na nossa vida, porque assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que eu morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. E a pergunta que Jesus faz para nós, porque fez isso a Marta, a Maria, crês nisso? Nós cremos nisso de verdade, que Jesus é a ressurreição, a vida, se nós acreditarmos nele, também nós não morreremos? E por conta disso, hoje Jesus nos coloca isso. Algo extraordinário. Lázaro que estava morto, e claro que Jesus sabia. Tanto que em algum momento aqui, os discípulos falaram, não, mas se ele está dormindo, ele vai ficar bom, Então eles não entendiam o que Jesus estava falando. Aí Jesus abre o jogo ali e fala, não, Lázaro está morto. Então, de fato, se nós achamos que a nossa vida não tem mais sentido, não tem mais vida, pelo contrário, Jesus esperou esses 2 dias a mais exatamente para passar os 3 dias da ressurreição, para dar o 4º dia. Por quê? Porque já cheirava mal.
esse cheiro do pecado na nossa vida. Então assim, não vem você dizendo que não vai para a igreja por conta do pecado, eu não volto mais para a igreja por conta do pecado, eu tenho vergonha, não. Vem para fora, né? Jesus falou, tira a pedra, empurra essa pedra e vem para fora. Lázaro, vem para fora. Fala seu nome agora, João, Pedro, vem para fora, sai do pecado, né? Esse cheiro é o cheiro da corrupção, do pecado, das coisas ruins, do que nos afastam de Deus, é exatamente isso. Jesus nos colocando hoje algo extraordinário na nossa vida. Se nós queremos estar com Deus, se nós queremos viver bem essa quaresma, vem para fora. Saia do pecado, ame a Deus sobre todas as coisas e tenha intimidade com Ele. A gente vem numa série, né, de evangelhos, e muitos deles mostram a importância de nós termos a oração, né? A importância de nós estarmos ligados com Deus, conectados. E é exatamente isso. Quando Jesus chega então na cidade, e Marta e Maria começam a conversar, e aí ele vê as irmãs chorando, e a família que estava ao redor também chorando, né? Olha o que aconteceu com ele. Estremeceu interiormente e Jesus chorou. Jesus, ao chorar, mostra o lado humano de Jesus, porque Jesus é Deus e verdadeiramente homem, e Jesus chorou. A palavra diz que Jesus era amigo de Marta, Maria e Lázaro, amigo. Jesus tinha uma intimidade com eles. E por que eu estou dizendo isso? Porque da mesma forma que Jesus ressuscitou Lázaro, porque tinha essa amizade, após 4 dias já cheirava mal, no pecado, fora de Deus, Jesus não abandonou o seu amigo. Jesus não nos abandona desde que nós acreditemos que Ele é Deus. Desde que nós acreditemos e queremos ter a vida eterna e seguir os passos de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu digo, vem para fora. Desatai hoje, deixa caminhar. Então tira o que está me prendendo, né? Nesse pecado. Desatar e deixar caminhar. Tire esse pano, né? Tire essa corda, tire esse linho da minha vida que hoje atrapalha estar junto de Deus e vem para fora, vem caminhar, vem em busca de Deus. Vem ouvir a palavra de Deus, vem ter essa intimidade com Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, que possamos vivenciar uma semana maravilhosa, que possamos encerrar esse 5º e último domingo da quaresma, converter o nosso coração, ouvir mais a palavra, estar junto de Deus, estar próximo, para que a gente possa iniciar a semana maior, que é a Semana Santa, no domingo de Ramos, com o coração aberto, na sua misericórdia. Coloque a Deus toda a sua necessidade, o seu desejo, livrar todas essas coisas ruins que existem na nossa vida, dentro do nosso coração, da nossa alma. Tira isso. Permita que o Espírito Santo de Deus vai guiando a sua vida. Que possamos de fato vivenciar esse tempo maravilhoso, que estamos próximos, que vai chegar, que possamos vivenciar com amor, que possamos vivenciar com essa caridade, que possamos amar o próximo, que possamos perdoar, que possamos tirar essas coisas ruins do nosso coração, o que eu tenho feito, porque ainda eu sinto raiva, porque eu ainda tenho ódio, porque ainda eu tenho ciúmes das pessoas, porque eu ainda falo palavrão, porque eu tenho rancor, porque eu quero ver a maldade. Por quê? Que possamos
Permitir que o Espírito Santo de Deus guie a nossa vida. Que possamos pedir que o Espírito Santo de Deus limpe a nossa alma, o nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Obrigado por sempre estarem comigo por mais uma semana e que Deus abençoe muito a vida de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e até a próxima, se Deus quiser. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.